A comunidade judaica do Rio recebeu o governador da Bahia, Jacques Wagner. O encontro com as lideranças jovens do Rio foi realizado no Instituto de Tecnologia Hort. Jacques Wagner foi recebido pelo presidente da escola, o empresário Armando Clabin, e pelo diretor-geral, Hugo Malajovic. Eu vejo como um encontro muito interessante para os jovens poderem ouvir de um governador, alguém que já está envolvido na política do país, para ele poder dar um panorama de como está a política e como eles veem o futuro do Brasil com os jovens. Representantes de instituições judaicas e líderes comunitários também participaram do evento. Entre eles, o cônsul honorário de Israel no Rio, Osias Wurman, o vice-presidente da FIERJ, Hélio Koifman, e a presidente da Federação Israelita, Sarita Schaffel. Jacques Wagner fez questão de conhecer as dependências do Instituto de Tecnologia Hort, que conversou com alunos de diversos cursos técnicos da escola. Aqui todo mundo é o quê? Terceiro ano também? Eu vejo esse encontro como uma oportunidade da gente conhecer os argumentos e como funciona a parte do governo em relação ao futuro dos jovens e da educação do país. No DROR a gente fala muito da educação através do exemplo. A gente tenta ser exemplo para os Hanerim. Do mesmo jeito que agora, nesse evento, a gente vê o Jacques Wagner, e o Jacques Wagner ele é um exemplo para a gente. O governador inaugurou uma placa em sua homenagem oferecida pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, em homenagem da comunidade judaica carioca. É um grande exemplo para nós todos e ele participou também de um movimento juvenil quando ele era menor. Então, para a gente é um grande exemplo e um grande orgulho daqui. Quase 300 pessoas participaram do evento. O encontro com jovens ocorreu no auditório do Hort, que recebeu também alunos das escolas judaicas, representantes dos movimentos juvenis do Hillel Rio e do Instituto Kinneret. Somos jovens que vão liderar nossa comunidade no futuro, então é importante que eles escutem uma palavra de uma pessoa tão importante para a gente. Em seguida, o governador Jacques Wagner falou como sua formação judaica influenciou na sua trajetória política. Jacques Wagner foi um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores. Por que escolheu o Rio de Janeiro como palco da sua visita? Primeiro para fazer um dengo à mamãe. Que ela hoje está cheia aqui, tanto elogio que fizeram. O pessoal aqui foi muito generoso na mesa, eu não pude quero agradecer a generosidade. Eu escolhi o Rio porque eu sou nascido aqui, então realmente muitas vezes eu venho. A federação disse que queria fazer uma homenagem a um judeu carioca que acabou indo para Salvador em 74 e virou governador. Falar com jovens, para mim, é sempre estimulante. Ele mostra que a política pode ser um caminho para todos nós e pode ser uma carreira a ser seguida pelos jovens. Então, é de suma importância que a visita do Jacques Wagner tenha sido num colégio judaico, principalmente um colégio pluralista como Hort, onde todos os jovens possam vir e entender o que é política e principalmente entender a trajetória de um político judeu. Governador Jacques Wagner é um governador que dá orgulho para a comunidade. Ele vem trabalhando para enfrentar o problema da pobreza da Bahia, que ainda é um problema bastante desafiador. É uma alegria, ele vem investindo em educação, ele vem tentando transformar a realidade do seu estado. E essa abertura dele de falar com os jovens foi muito bonita, enfrentando temas espinhosos. Está de parabéns. Após a palestra, o governador Jacques Wagner falou com exclusividade à comunidade na TV. Nascido numa família de judeus, óbvio que toda essa tradição, toda essa cultura e todo esse ensinamento faz parte da minha formação e eu carrego ela até hoje em qualquer atividade que eu exerço, inclusive na atividade política, porque eu acho que os judeus sempre lutaram muito contra qualquer tipo de discriminação e sempre lutaram muito por justiça. Eu falo de brincadeira que minha atividade política começou no Bar Mitzvah, porque no Bar Mitzvah, depois da cerimônia, você tem que fazer o discurso para os convidados. E quando eu fiz o discurso, como muita gente chorou, eu achei que eu era bom disso, eu falei, eu vou continuar nessa porque eu acho que eu vou bem. Então eu brinco sempre com o pessoal de que até na minha decisão inicial teve a ver uma mistura de política com religião. Depois eu fui de movimento sionista aqui no Rio de Janeiro, no IME, onde eu comecei, inclusive, esse senso de trabalho em comunidade, esse senso de trabalho de liderança. E aí depois eu segui minha vida no movimento sindical, no movimento político partidário, até ir para a Bahia e acabar hoje chegando aqui no Hort
como governador do Estado, e eu quero aproveitar para agradecer a toda a direção da Fierj, a toda a direção do Hort, por essa oportunidade de encontrar com a juventude judaica aqui do Rio, a juventude também aqui do Hort, não obrigatoriamente judeus, para ter esse diálogo, até para as pessoas perderem um pouquinho o preconceito em relação à classe política. Eu queria primeiro reafirmar que o movimento que o presidente Lula fez, ele fez muito mais na busca da paz do que na concordância com as afirmações absurdas do presidente do Irã. Mas como ele é um pacifista, mesmo em relação a alguém que fala os absurdos que o presidente falou, evidentemente que ele acha melhor tentar, numa mesa de negociação, achar uma solução do que iniciar uma guerra como a gente está iniciando agora na Líbia. Não que eu concorde com nada que o Gaddafi faz, porém não me parece que as guerras têm trazido as melhores soluções. Então, é claro que a política externa está sob o comando de outra pessoa e, portanto, tem uma visão diferenciada. A visita do Obama também mostrou que o nosso interesse, que nós não trabalhamos com nenhum tipo de preconceito, como eu posso garantir a toda a comunidade judaica do Rio, que na cabeça do presidente Lula também não tem nenhum tipo de preconceito. Fez um movimento, hoje pela manhã, num debate com os jovens, seguramente daqui a pouco no debate vão me perguntar essa mesma pergunta, e eu, como conheço ele muito de perto, posso garantir que o movimento feito foi muito mais um movimento na tentativa de não ter que usar a força para a solução de um problema do que a concordância com qualquer pensamento do presidente do Irã. Sempre participei, já disse, de movimento sionista, de diretório acadêmico, de sindicato, quando eu era trabalhador no Polo Petroquímico de Camaçari. E eu gosto de dizer às pessoas, xinguem os políticos, mas não xinguem a política. Eu continuo dizendo que a política, para mim, é a mais nobre das atividades humanas, exatamente porque ela tenta fazer o quê? A composição num mundo plural, diferenciado. E eu entendo que política, quando ela é feita por princípios, como realmente um exercício de construir o melhor relacionamento na coisa pública, ela é admirável. Agora, como em todas as atividades humanas, você tem bons e maus políticos, mas uma sociedade sem política significa uma sociedade do autoritarismo ou da ditadura, e essa eu não creio que nenhum de nós deseja para o país ou para qualquer lugar. Então, eu gosto de estimular a juventude a participar. Eu creio, inclusive, que um dos problemas que a gente vive na sociedade moderna é até um problema filosófico, que as pessoas se trancam muito em torno de si, exacerbam nas questões do individualismo, e eu acho que o ser humano é um ser social, não existe saída individual, a gente tem que construir um ambiente na sociedade bom para todo mundo, pode ser melhor para alguns, pior um pouco para outros, mas tem que ser bom para todo mundo. E eu creio que exatamente essa vida em comunidade é fundamental. Então eu estimulo, apesar de nenhum dos meus filhos, eu já tenho filho, a minha filha mais velha já tem 37 anos, o mais novo já tem 34, e nenhum deles resolveu abraçar a política. Mas eu acho que é fundamental participar de grêmio, de sindicato, de partido político. Quando você não participa da política, alguém participa por você e manda por você. Então é melhor que a gente participe para poder interagir com a política.